Boa noite. O meu nome é Charles Cerqueira. Sou caminhoneiro e posso falar que moro nas estradas. A minha casa fica localizada no bairro do Andaraí, na cidade do Rio de Janeiro. Mas como todo caminhoneiro autônomo, eu fico uma boa parte do meu tempo viajando por esse país afora. Eu tenho dia e hora de sair de casa, mas nem sempre eu sei qual é o dia que eu irei voltar. Nas estradas existem coisas e criaturas que muita gente duvida, e posso garantir que não são apenas anjos nos livrando do mal. São seres demoníacos que estão à procura de vítimas para poder provocar acidentes e ceifar vidas inocentes de pessoas que cortam as estradas durante suas viagens. Eu tive uma experiência própria em uma certa viagem de férias. Eu me deparei com uma situação que quase ceifou a minha vida. E o pior, a minha esposa Lívia e o meu filho Otávio estavam viajando comigo. Era dezembro de 2008. Eu fechei o frete de um carregamento de cimento aqui do Rio de Janeiro para a cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, e de lá eu e a minha família partiríamos direto para Aracaju, no Sergipe. Nós ficaríamos uma semana descansando e curtindo umas merecidas férias na cidade, pois no dia 28, por volta das 5 horas da tarde, começamos a nossa viagem em direção a Montes Claros, em Minas Gerais. Viajei durante toda a noite e na madrugada, por volta das 4 horas da manhã, eu cheguei na cidade, parei o caminhão em um posto de combustível e aproveitei para dormir e descansar um pouco até umas 8 horas da manhã, pois a viagem até Aracaju seria bem longa. Então eu dormi e acabei tendo um pesadelo. Sonhei que eu estava viajando atrás de um carro sedã preto e do nada um animal negro saltou sobre o meu carro e o mesmo capotou, que em seguida desceu em uma ribanceira. Eu acordei todo suado, com um coração acelerado. A minha esposa acordou assustada, que em seguida me perguntou o que havia acontecido, pois segundo ela, eu dei um grito bem alto, que acabou acordando não só ela, pois o nosso filho também. Eu falei para ela que eu tive um pesadelo terrível, mas que estava tudo bem. Em seguida, voltamos a dormir. Na verdade, ela e o meu filho dormiram rapidamente, enquanto eu demorei ainda um pouco para pegar no sono novamente, pois o sonho tinha sido bem real. E por volta das 8 horas da manhã, eu acordei e chamei a minha esposa e o meu filho e fomos tomar café da manhã. Depois do café, me dirigi até o depósito, aonde seria feita a entrega do cimento. Só que nesse dia tinha alguns caminhões na fila e por isso acabou demorando bastante para descarregar o cimento. E quando foi meio-dia, aí sim o pessoal finalmente terminou de descarregar o cimento do meu caminhão. A partir daquele momento, eu me considerava de férias e viajamos em direção à Vitória da Conquista, na Bahia, pois eu deixaria o semi-reboque no estacionamento do pátio de um posto de combustível que pertence a um velho amigo e seguiria apenas com um cavalo. E nesse dia, o trânsito estava bem tenso. Eu viajava bem devagar, pois eu estava levando a carga mais preciosa que existe, a minha família. A noite chegou e, graças a Deus, até aquele momento, a viagem corria normalmente. A minha esposa e meu filho dormiam tranquilamente e eu estava apenas escutando uma música no rádio. Quando foi por volta das 8 horas, eu estava a cerca de 15 quilômetros de distância de uma cidade chamada Cândido Sales, que fica no estado da Bahia. Mas depois de passar por uma curva, eu vi que mais à frente na estrada havia uma mulher parada com uma criança no colo. Eu nem cogitei em parar,
pois eu imaginei que poderia ser um assalto. Como a minha esposa e o meu filho estavam dormindo naquele momento, eles acabaram não vendo nada. Mas depois de viajar por mais de 2 quilômetros, eu vi novamente a mesma cena. Uma mulher com uma criança no colo. O meu coração acelerou demais, pois eu imaginei que o cansaço já poderia estar me fazendo ver coisas. Parei a 500 metros à frente. Acordei a minha esposa e falei o que eu havia visto na estrada. Ela me acalmou e falou que poderia ser o cansaço. Ela me pediu para eu parar no primeiro posto que a gente encontrar, para eu descansar um pouco e aí sim a gente seguir viagem novamente. Eu concordei e continuei viajando, porém a minha esposa dessa vez ficou acordada comigo. Estávamos conversando, quando de repente ela disse: "Meu Deus do céu, o que é aquilo, Jesus?" Eu freiei o caminhão bruscamente e em nossa frente, a cerca de 100 metros, estava a mesma mulher segurando a criança no colo. Eu não sabia o que fazer, porém eu decidi seguir em frente bem devagar. Mas quando passei pela mulher, eu não sei explicar, mas eu tive a nítida impressão de ouvir o choro da criança e uma voz que me falou: "Socorro, eu preciso de ajuda. A culpa não foi minha, foi o cachorro que soltou na frente." Pelo jeito ela estava ferida, pois em seu rosto haviam alguns hematomas e escoriações. Mas como ela pôde aparecer na minha frente? Isso era impossível. E mesmo sem ter convicção e sem saber o que fazer, pois eu já havia passado do posto da Patrulha Federal, então eu decidi seguir a minha viagem, mas com o intuito de avisar alguma autoridade assim que eu pudesse. Poucos minutos depois, eu cheguei na cidade. Parei em um posto de combustível e desci do caminhão para respirar e me acalmar um pouco. Por sorte, havia uma viatura da polícia militar que estava fazendo uma ronda. A mesma passou por perto de mim. Eu chamei os policiais e relatei que havia uma mulher com uma criança no colo, na beira da estrada. Eu só não havia parado, temendo ser um assalto. É lógico, eu omiti sobre o fato da mulher ter aparecido por 3 vezes, sempre à minha frente. Então eles avisaram o pessoal da Polícia Rodoviária Federal e também seguiram na direção do lugar em que eu havia avistado a tal mulher. Eu aproveitei para descansar um pouco e depois de uma meia hora eu pude seguir viagem até Vitória da Conquista. Chegando lá, eu fui para a pousada do posto do meu amigo e tive uma noite de sono sem preocupação. Já na manhã seguinte, tanto eu quanto a minha esposa e o meu filho havíamos acordado bem cedo para tomarmos um café da manhã no restaurante. Durante o café, eu fiquei sabendo da notícia que um Corolla preto com uma placa de Belo Horizonte havia capotado com 4 passageiros a bordo, sendo eles uma mulher e um bebê que não sobreviveram, e um homem e uma garotinha com cerca de 5 anos de idade que ficaram gravemente feridos. E os mesmos foram transferidos para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. Ao saber da notícia, rapidamente eu peguei o notebook da minha esposa e quando eu vi uma matéria local que falava sobre tal acidente, quase eu tive uma crise de pressão. Eu pensei que eu fosse desmaiar de nervoso, pois pela foto da reportagem, a mulher era a mesma que eu havia visto na estrada. O carro era um Corolla preto e o acidente tinha acontecido na madrugada anterior. Nesse caso, o socorro demorou horas para acontecer e foi um milagre as outras 2 pessoas sobreviverem. Fiquei bastante triste e confuso, mas segui com a minha programação. E no outro dia pela manhã, cheguei na bela e aconchegante cidade de Aracaju. E posso afirmar que é uma linda cidade,
E apesar dos percalços, eu consegui me distrair e curtir a minha semana de férias ao lado da minha esposa e filho. No dia 6 de janeiro, depois do pôr do sol, nós pegamos a estrada de volta no sentido da Vitória da Conquista, pois eu pegaria o semi-reboque e voltaria para casa aqui no Rio de Janeiro. Viajamos durante toda a noite, sem interrupção, e no outro dia, por volta das 12 horas, chegamos em Conquista. Nesse dia, por coincidência, era aniversário do meu amigo, o dono do posto. Ele estava fazendo um churrasco para comemorar e me convidou para participar. Ficamos no churrasco até as 7 horas da noite. Eu agradeci por toda a gentileza e peguei a BR novamente. Depois de mais ou menos 1h30, eu estava passando bem próximo do local que eu havia visto aquela moça pela primeira vez. Nesse momento me deu um arrepio, uma sensação bem ruim, que eu fico até sem saber explicar, mas eu garanto que eu vi uma voz dizendo: "Cuidado". A minha esposa já estava cochilando. Assim eu tive a certeza que não foi ela que havia falado comigo. Não demorou muito, poucos quilômetros mais à frente, eu vi o que parecia ser uma mulher na beira da estrada e com uma espécie de cachorro gigante, preso por uma corrente. Eu tive a certeza que aquilo não era desse mundo. Eu mantive a velocidade normal. Eu olhei para o lado e percebi que a minha esposa ainda dormia, e por isso eu fiquei em silêncio. Mas ao passar pela mulher, ela deu um grito horrível que acordou a minha esposa e o meu filho Otávio. Em seguida, ela soltou o cão que perseguiu o caminhão e parecia se jogar contra o cavalo. Aquele animal tinha uma velocidade enorme e uma força sobrenatural. A cada investida que o animal fazia, parecia que o cavalo balançava, e quando estava próximo da curva, foi então que eu me lembrei do meu sonho, no qual um animal se jogava contra um sedã e o mesmo descia pela ribanceira. Então eu tive uma atitude desesperadora. Eu simplesmente parei o caminhão no acostamento. A Lívia gritou perguntando se eu estava ficando maluco, pois aquela fera nos mataria. Eu fiquei em silêncio e com os olhos fechados, apenas orando ao Senhor. E quando eu abri os meus olhos, tanto a criatura quanto a mulher haviam desaparecido. Depois de alguns minutos eu segui a viagem até um posto que fica na divisa entre Minas e Bahia. E só continuei a viagem com a claridade do dia, mas o restante da viagem foi bem tranquilo. Eu não sou especialista em assuntos sobrenaturais, mas acredito que eram 2 demônios com o intuito de capotar o meu caminhão. Eu cheguei à conclusão é que muitos acidentes que acontecem nas estradas são causados por entidades demoníacas que induzem os motoristas ao erro. E uma coisa eu tenho certeza: a minha fé em Deus é inabalável. Eu acredito que Ele que me deu o livramento, o que impediu que aquela fera destruísse a minha família. Mas algumas perguntas ficaram sem respostas. A primeira: por que eu sonhei com um acidente? Provavelmente na hora em que aconteceu. A segunda: por que a mulher depois de morta me pediu ajuda? E a terceira e mais intrigante: por que as entidades tentaram contra a nossa vida, depois de uma semana? Graças a Deus, eu e a minha família chegamos em casa ilesos. Porém, depois desse episódio, às vezes eu tenho pesadelos com alguns acidentes nas estradas. Eu já cheguei a ver algumas pessoas vagando por algumas estradas em lugares ermos, longe de tudo. Eu acredito que elas não são mais desse mundo.